Imagine acordar todos os dias sem saber se aquele seria o último, sem saber se você voltaria vivo, sem saber se a multidão iria aplaudir ou assistir em silêncio ao seu fim. Essa era a realidade dos gladiadores. Durante muito tempo, eles foram vistos apenas como lutadores em grandes arenas. Homens fortes, armados, enfrentando inimigos em batalhas impressionantes. Mas por trás dessas lutas existia uma vida muito mais complexa, cheia de desafios, medo, disciplina e sobrevivência. Afinal, como era realmente a vida de um gladiador em Roma? Para entender isso, precisamos começar pelo início. Nem todos os gladiadores eram iguais. Muitos eram prisioneiros de guerra. Outros eram pessoas que haviam perdido tudo. E alguns escolhiam esse caminho por vontade própria. Sim, pode parecer estranho, mas havia quem decidisse se tornar gladiador. Por quê? Porque apesar do risco, existia uma chance de ganhar dinheiro, uma chance de conquistar fama e, em alguns casos, até a liberdade. Mas o caminho até lá não era fácil. Assim que alguém se tornava gladiador, sua vida mudava completamente. Eles passavam a viver em locais fechados, onde treinavam todos os dias. Esses lugares eram como escolas de luta, mas não eram apenas sobre aprender a lutar. Eram sobre sobreviver. O treinamento era intenso. Os gladiadores aprendiam a usar diferentes armas, a se movimentar com agilidade e a resistir ao cansaço. Cada detalhe era importante, porque na arena, um pequeno erro podia custar a vida. Mas o mais interessante é que nem tudo era violência o tempo todo. Havia disciplina, havia regras. Os gladiadores não eram apenas jogados na arena de qualquer jeito. Eles eram preparados, treinados, organizados, porque, no fundo, eles faziam parte de um espetáculo. E esse espetáculo precisava funcionar. Agora imagine um momento antes de uma luta. O barulho da multidão, o som das pessoas gritando, a tensão no ar, e você ali, esperando para entrar, sem saber exatamente o que vai acontecer, sem saber se o adversário será mais forte, mais rápido ou mais experiente. Esse momento devia ser uma mistura de medo e concentração, porque naquele instante tudo dependia de você. Mas existe algo que muita gente não sabe. Nem todas as lutas terminavam com a morte. Ao contrário do que muitos pensam, preservar os gladiadores também era importante. Eles eram valiosos. Treiná-los levava tempo. E perder um bom lutador não era interessante para quem organizava os jogos. Por isso, muitas lutas terminavam quando um dos participantes não conseguia mais continuar. Mas claro, o risco estava sempre presente, e isso fazia parte do espetáculo. A multidão assistia não apenas pela luta, mas pela emoção, pela incerteza, pelo drama. Agora pense em outra coisa. Os gladiadores não eram apenas lutadores. Eles também eram vistos como figuras importantes. Alguns se tornavam famosos. As pessoas torciam por eles, falavam sobre suas vitórias e até acompanhavam suas histórias. Era quase como acompanhar um grande evento. E isso mostra um lado curioso dessa realidade. Mesmo vivendo uma vida difícil, alguns gladiadores conseguiam conquistar respeito e admiração. Mas isso não apagava os desafios. A vida fora da arena também não era simples. Eles tinham regras, tinham limitações, não eram livres. Mesmo os mais famosos ainda viviam sob controle. E isso cria um contraste interessante. Por um lado, eram admirados. Por outro, viviam uma realidade dura. E talvez esse seja o ponto mais marcante dessa história. A mistura de glória e risco, de reconhecimento e sofrimento, de fama e medo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse a chance de se tornar famoso e rico, mas com o risco de perder tudo em um único dia, você aceitaria? Essa é a escolha que, de certa forma, os gladiadores enfrentavam. E cada luta era uma nova prova, uma nova chance, ou um novo risco. Com o tempo, alguns gladiadores conseguiam algo muito raro. A liberdade. Após muitas vitórias, eles podiam conquistar o direito de deixar aquela vida. Mas isso não era comum. Era preciso sobreviver por muito tempo. E isso, por si só, já era um grande desafio, porque a cada luta o perigo estava presente.
e não havia garantia de vitória. Mas mesmo com todos esses riscos, os jogos continuavam, porque eram populares, as pessoas queriam assistir, queriam sentir a emoção, queriam ver quem venceria. E isso mantinha tudo acontecendo, mas com o passar dos anos, essa realidade começou a mudar. As lutas foram diminuindo, as regras foram se transformando, e aos poucos, esse tipo de espetáculo foi desaparecendo. Mas a história dos gladiadores permaneceu, e até hoje, quando pensamos neles, imaginamos batalhas intensas. Mas agora você sabe que havia muito mais por trás disso. Havia vidas, histórias, desafios e uma luta constante pela sobrevivência. E talvez seja isso que torna essa história tão marcante, porque ela mostra até onde as pessoas podem ir quando estão em busca de uma chance de mudar de vida, uma chance de ser lembrado, ou simplesmente uma chance de sobreviver. E agora que você descobriu como era a vida real dos gladiadores em Roma, existe outro tema que também levanta muitas perguntas. Como funcionavam os maiores espetáculos da história? E por que eles atraíam tantas pessoas? Esse assunto vai te surpreender. Mas isso fica para o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que você achou dessa história. Nos vemos lá!